Como você tem vivido a sua vida? Eu sou Samantha da Rosa, psicoterapeuta do ser, e eu venho hoje conversar um pouquinho com você. Mas antes disso, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo faz sentido para o teu coração e para atrair muito mais pessoas. Nós vivemos hoje numa correria incessante. Então a vida ela deixou de ter aquele propósito espiritual e nós estamos adentrando uma vida no 2x. Quantas vezes tu pega o teu celular para ouvir um áudio e tu coloca ele ali no modo normal? Tá difícil, né? Porque ninguém tem tempo. Imagina se for um áudio de 8 minutos. Minha Nossa Senhora, é um podcast. Então, se tu não tem 8 minutos para ouvir as pessoas que estão entrando em contato com você, eu vou te dizer que tá difícil também se ouvir. Então, se tá difícil se ouvir, quer dizer que você não tem vivido a sua própria vida, porque você também tá vivendo ela no 2x. Você não tá prestando atenção nas belezas do caminho. Você tá só sobrevivendo, ligado a aparelhos muitas das vezes, e é através desses aparelhos que tu tá ali. Não sabe nem respirar, né? Uma coisa que eu sempre faço aqui nos meus trabalhos é que antes de tudo a pessoa chegou, eu ponho ela para respirar. Por quê? Para que ela possa adentrar esse momento e estar de corpo, alma e mente presente. Faz um exercício. A hora que acordar de manhã, respira antes de fazer qualquer coisa. Tome consciência da respiração. A gente pode ficar sem comer, ficar sem beber água alguns dias, mas a gente não consegue ficar sem respirar minutos. A gente precisa do ar. Se a gente precisa do ar e não consegue nem ter a delicadeza de respirar de forma consciente, como é que vão ser as outras coisas da vida? Como é que tu vai aproveitar o tempo que tu tem com as pessoas que tu ama? E mais do que isso, como é que você vai aproveitar o tempo que você tem com você mesmo? Não adianta, é uma briga muito grande mental de prover, de trazer recursos, de ser ativa, criativa o tempo todo, de estar a todo tempo servindo, tendo que ser útil. E você não se percebe que para ser útil, para ser criativo, para ser dinâmico, a gente precisa estar presente no momento. A gente precisa respirar para ter criatividade, porque o cérebro ele precisa descansar. E aí nós temos as meditações que você pode fazer, nós temos também as respirações que você pode fazer, mas mais do que isso, nós temos a vida que você pode viver. Ao invés de ficar se comparando o tempo todo, analisando a vida do outro o tempo todo, rolando o tal do feed o tempo todo, por que tu não para olhar para a tua vida? Esses tempos atrás, eu me deparei que eu estava bem viciada em fugir da minha própria vida. Então, se eu tinha um problema, eu não queria resolver, eu ia lá, pegava o celular e ia rolando ali os videozinhos engraçados para fugir da minha vida. Eu não estava observando, mas a minha casa estava bagunçada, o meu terreno estava bagunçado e o meu guarda-roupa também muito bagunçado. Quando eu parei e sentei para tomar meu café, sem celular, sem televisão, sem nada, eu comecei a prestar atenção. O que estava acontecendo ao meu entorno? Por que eu estava querendo fugir? Eu estava esperando alguém me salvar? Às vezes a gente está nesse lugar, na espera incessante de alguém nos salvar. E aí a gente vai ali, na correria do dia a dia, sem prestar atenção no que realmente importa e não está se dando conta, porque tudo aquilo que estava acontecendo externamente estava muito pior internamente. Não se engane, não é porque eu auxilio as pessoas que eu não preciso de auxílio. Isso é uma ideia muito infantilizada, que a gente não precisa de suporte. Nós somos seres que ainda precisam se relacionar. Somos seres que necessitam estar em convívio com outros seres. E para que eu possa lidar com as minhas questões e com toda a sociedade, eu preciso me trabalhar. Eu preciso buscar uma ajuda. Não basta ler livros, não basta assistir 1 milhão de vídeos, de podcasts, não basta você ficar aqui, assistir esse vídeo e não fazer nada com ele. Esse vídeo ele chega para você porque esse é o momento necessário de você acordar. Acordar e entender que às vezes o reflexo dessa casa, desse guarda-roupa, é porque dentro da tua mente tá bem complicado. Começa organizando a parte externa, porque ela vai te dar mais clareza para olhar para aquilo que está oculto. Você pode pegar uma gavetinha do seu passado e começar a limpar ela. Mesmo que seja aquelas contas bancárias que estavam ali, que tu pagou e ficou lá guardado há muito tempo, tal então fazer uma fogueira e transmutar essa energia. São ciclos.
A vida é feita de ciclos. Então, nesse momento que você se depara, que você está vivendo em 2x, respire, porque vai chegar uma hora que o teu corpo vai parar. Ele não vai sustentar, ele não vai dar conta, ele vai começar a adoecer. E aí sim, tu vai ter que parar. Só que o problema é que parar o corpo e não parar a mente vai te gerar um desafio muito maior. Então começa aprendendo a viver. Traga qualidade para o teu dia a dia, independente da tua correria. A gente sabe que tem sim as funções de adulto que são desafiadoras. Porém, a gente também sabe que tudo aquilo que a gente quer, a gente pode fazer. Basta você ter foco e disciplina. A gente pode fazer tudo, tudo mesmo. Mesmo que você nunca tenha aprendido a andar de bicicleta na tua infância e que hoje você tenha, sei lá, seus 40 anos, você pode treinar, aprender algo novo. Não tenha vergonha de expressar que você está nesse lugar. Como eu trouxe aqui o meu relato, eu estava nesse lugar, mas eu precisava olhar para isso. Eu precisava descaracterizar essa ideia falsa de que um psicoterapeuta, um terapeuta, um psicólogo, eles não têm problemas. Todos temos problemas, somos seres humanos aprendendo a lidar com nós mesmos. E é essa frase que nos motiva, porque todo aquele que me tira do sério, eu tô dando força para ele, porque se ele me tira do sério, eu encontrei nele uma dor, ele encontrou em mim uma dor e eu dei força para ele me tirar da zona de conforto. Então, ao invés de esbravejar, reflita o que dentro de você precisa mudar. O que dentro de você precisa realmente ser desligado, ser encerrado, ciclos, padrões repetitivos, hábitos. Não tenha medo. Todos nós passamos por isso. E talvez seja esse o momento de você despertar. Talvez essa fala que eu estou te trazendo seja uma fala do teu corpo. Me salva. Eu estava lendo uma reportagem hoje que falava justamente sobre isso, sobre um casal onde a mulher não conseguia mais ser tocada pelo companheiro de 14 anos de casamento. E ele chegava perto dela, ela não conseguia receber nenhum toque, nenhum beijo, nada. E quando ela foi se analisar, ela foi em busca, ela pediu ajuda, né? Foi identificado então que essa mulher ela estava num estado estressante, um estresse cognitivo muito grande, que não permitia a ela ser tocada. O corpo berrava em desespero. Não que ela não amasse ele, ela amava ele, mas ela estava desesperada. Ela estava cansada, sobrecarregada. Ela estava realmente em desespero. Só que o que acontece? Ela não estava percebendo o que estava acontecendo, mas o corpo estava se comunicando. Então, quando ela começou a fazer o tratamento, quando ela começou a se trabalhar, ela começou a relaxar, mas ela teve que mudar todos os seus hábitos para que então o corpo conseguisse receber aquilo que necessitava, aquele relaxamento, a tranquilidade. Ela teve que mudar realmente assim, ó, deu um 360 nos hábitos, para que realmente tanto o corpo quanto o cérebro entrassem em equilíbrio. E mais do que isso começou a trazer para ela uma consciência da necessidade de se olhar, que ela estava todo o tempo no seu trabalho, com seus filhos, na preocupação de servir o tempo todo, que não sobrava para ela o cuidado, o olhar com amor. E foi dessa forma que ela salvou a vida dela, porque primeiro ela, e salvou o seu relacionamento de tantos anos. Então, se você tem realmente se observado, você vai entender o que eu estou falando. Se não, utiliza esse vídeo para se observar. Eu sou Samantha, psicoterapeuta do ser, e esse foi um recado para o teu corpo e o teu coração se curar.